estou na instituição desde 2015. Na verdade, eu me formei em 2014, né, na área de psicologia. E aí me convidaram para conhecer a Arca. Eu conheci a Arca, na verdade, em meados de 2014. Ela ajudava, auxiliava um projeto piloto que a gente falava na época que era Alvorada. E aí me encantou muito trabalhar na instituição, um pouco porque acho que desde a época que eu estou na faculdade eu penso em questões de impacto social, de qual que é a minha relevância enquanto profissional da psicologia a questões sociais, a questões relacionadas à pobreza, a questões relacionadas a pessoas com acesso a baixa renda. E aí me chamou muita atenção. Eu fiz um processo seletivo na época, passei como psicólogo no começo da instituição. E para mim foi um grande desafio trabalhar na Arca, assim, porque de cara me deram uma tarefa que era construir um programa terapêutico, que na época era um antigo projeto que a gente já teve por 2 anos ele, que era a vida comunitária, né? Era a Fazenda Arca. Eu sempre pensava assim, grandes psicólogos, grandes psiquiatras atendem pessoas que têm muito recurso, e por que não eu poder estudar com afinco, profundamente, poder ser um bom profissional para servir a pessoas que não têm condições de ter um serviço que é a psicologia, que é a psiquiatria. E aí, durante esse tempo, meados de 2015 até 2016, 2017, foi criado esse programa metodológico, mais, né, o programa terapêutico. A gente teve um projeto aí de 2 anos, né, 2017 a 2019, a Fazenda Arca, pude implementar junto à equipe aí, né, que na época tinha de psicólogo, de terapeuta, enfim, esse programa para a população em situação de rua. Não é apenas um trabalho, né, não saio da minha casa para vir para cá porque, sei lá, hoje eu sou um coordenador, porque quero crescer na vida. Eu acho que tem uma questão de propósito, tem uma questão de sentido da vida. Eu acho que tem uma questão de oferecer realmente um serviço para essa população que dê reais condições de autonomia para elas. Eu acho que é um desafio, eu acho que poucas pessoas pensam em trabalhar com esse tipo de público, que não é fácil. Precisa ter resiliência, precisa acreditar nesse trabalho, precisa acreditar nessas pessoas, precisa olhar para além do estigma social, olhar para além de que essa população de rua não tem mais jeito, de que o drogado é daquele jeito, de que a pessoa não tem opções, enfim. Acho que é o lema, né, que a gente tem na instituição desde muito tempo. Eu acredito em pessoas boas e não é à toa que eu acredito nesse lema. Quando a gente foi construindo o projeto da Arca, a gente pensou muito como que seria. A gente trabalha com a população em situação de rua, uma problemática tão complexa. Então é só a assistência social que vai, de certa forma, pensar e resolver esse problema? Não. Mas e aí a gente vai pensando nas causas que fazem uma pessoa estar em situação de rua. Então o contexto social que ela viveu, a família, que é a primeira saúde, né? Então como é que foi que como ela construiu essa saúde mental na vida dela, então acesso à saúde. Ela não teve, provavelmente, a maioria das pessoas, a gente tem um dado aí que 60% da população em geral não tem o ensino médio completo, então a questão de educação, que é a segunda problemática. Lazer e cultura, que a gente enxerga muito como acesso, né, ampliar repertório, a ter outras possibilidades de poder ter prazer na vida. O trabalho, que é fundamental para a vida adulta, então esse é um outro direito que é super importante, um outro problema é que as pessoas não têm acesso à renda, não têm oportunidade de trabalho. E por último, que é um dos fundamentais, né, que é a questão da moradia, né, como que essa população tem acesso a uma moradia. Eu lembro muito de uma frase que eu ouço de alguns deles, né, que na rua não adianta ter moradia e não ter lar. Então eu posso ter 4 paredes, mas não tenho acesso à comunidade, não tenho acesso à renda, não tenho acesso a uma educação de qualidade, não tenho possibilidade de ter outras fontes de lazer ou de prazer na vida. Então acho que a moradia lá aí, eu até falei por último e não por acaso, porque precisa ter os outros 4 pilares aí, precisa estar em conjunto, trabalhar. E aí a gente tem o que fecha, seria provavelmente a moradia, que é onde a pessoa não depende mais de serviços da assistência social, de albergues da prefeitura, de centros de acolhida. A gente, como instituição, enxerga, de certa forma, quando a pessoa está autônoma. Então ela tem uma moradia de qualidade, ela tem um acesso a um bairro, né? Tem acesso ao serviço de saúde, minimamente consegue concluir seu ensino médio, tem acesso à renda para conseguir estar num lar, comprar suas coisas, ter felicidade e achar outras fontes de prazer que a gente fala que é muito o lazer e a cultura, né? E principalmente a cultura também respeitando da onde essas pessoas vieram, né? Muito das pessoas que estavam nas ruas, elas são migrantes do Nordeste, são nordestinos e tem uma cultura, tem uma raiz histórica que é importante também preservar. Então acho que a gente também, até enquanto projeto, não é à toa que a gente está numa horta social urbana que tem uma memória muito afetiva para essa população,
são pessoas que vieram do Nordeste, trabalharam em horta, trabalharam, sei lá, algumas pessoas já tiveram trabalhos análogos à questão da escravidão, cafezais e por assim vai. Então isso tem uma memória afetiva que traz para ela, remete à família, remete a vínculo, remete a relacionamento. E a gente também enxerga muito aqui na horta, falando mais atualmente da horta social urbana, que a agroecologia, a permacultura, ela é um meio, né? Não é uma finalidade. Tem uma parte técnica, que é super importante para essa pessoa ingressar nas hortas urbanas de São Paulo, conseguir renda a partir da venda de hortaliças e por assim vai. Mas a gente também fortalece, como eu disse, nesses 5 pilares, 5 direitos, acesso, que são, né, pela Constituição do artigo 6º, que todo cidadão tem que ter, né? Não é à toa que a gente diz que é a associação de resgate à cidadania para a humanidade, de olhar para esse ser, para essa pessoa, que ela é um cidadão e que ela tem, né, ela é ser humano, então ela é inerente a ela ter esses direitos. Então a gente também tem no projeto todo esse, amplia, né, olha para a psicologia, olha para ciclo de estudo, olha para a pedagogia, e a gente vai tendo sempre esse olhar mais mais plural para a questão da população em situação de rua. Cara, a Arca significa para mim um sonho, assim, para falar bem a verdade, assim. Para falar a verdade, depois que eu terminei a faculdade, eu queria trabalhar com questões relacionadas à loucura, saúde mental, né, CAPS, né, que a gente fala. Esse era um dos meus sonhos. E eu sempre tive uma vontade de trabalhar muito com questões sociais, mas não sabia onde eu poderia trabalhar, o que eu poderia fazer, qual a profissão que eu tenho, né. Eu sempre tenho muito ideal na minha vida de que a minha não é demagogia, a minha profissão tem que servir as pessoas, né. Então eu sempre tenho esse lema, como que a ferramenta, a profissão que eu tenho serve pessoas. Acho que seria muito difícil para mim trabalhar em outro lugar que eu não vejo isso, assim, né? Então eu acho que a Arca para mim é um sonho nesse sentido, de onde eu posso aliar, posso ter hoje que eu não tenho apenas uma função, né? A psicologia, ela claro que me influencia, mas eu não sou mais psicólogo, eu tenho um papel de coordenação no projeto, mas que ainda assim a coordenação possa servir as pessoas. Então ela vai servir os funcionários, então ela vai servir a uma boa administração, ela vai fazer que na cadeia no final é fazer a pessoa ter autonomia. Então quanto melhor o projeto está estruturado, quanto melhor a gente tem, eu por exemplo estou estudando, fazendo pós para poder aprimorar isso. No final das contas quem vai ser impactado é a população em situação de rua. Então qualquer situação extrema que a gente viva, que a gente está no meio de uma pandemia no país, o final da cadeia eu sei que vai sofrer mais. É ele que vai ser demitido, é ele que não vai ter renda. E aí não tem como eu me desresponsabilizar e dizendo eu sou só coordenador e não tem impacto. É a mesma coisa na sociedade. Eu sou um patrão, eu tenho um trabalho e isso vai impactar quem mora no meu redor. Então eu sempre tento trazer isso para a minha realidade, assim, para onde eu vivo, para onde eu trabalho, enfim.